currículo do nosso próximo palestrante. É fisioterapeuta, CEO do Instituto Celulare, doutor pela Universidade de Buenos Aires, com covalidação pelo programa de doutorado de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estágio de pós-doutorado pela New York University, autor do livro Fototerapia e os aspectos clínicos da reabilitação, membro da Associação Brasileira de Células-Tronco, membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, diretor científico da Associação Brasileira de Fisioterapia em Práticas Integrativas e Complementares, pesquisador sênior da NASA, da New York University. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos Pinto, com a palestra Modernas Ferramentas para o Tratamento de Úlceras e Feridas Diabéticas. É um grande prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos. Para mim é um privilégio estar aqui com a minha colega, a doutora Márcia, nossa colega também querida, Mariana também junto aí, que vai dar palestra para vocês, e falar um pouquinho da Constituição, que é o nosso trabalho, dos nossos parceiros que fazem acontecer melhor o nosso dia a dia entre úlceras, feridas e queimaduras, e a perspectiva de utilização da terapia fotodinâmica como veículo principal do nosso trabalho. Na verdade, a HTM nos convidou, está se tornando um parceiro. Nós temos a efetividade do Centro Universitário de Caratinga, que é o nosso parceiro, onde nós trabalhamos com cobras e coelhos, e lá nós fazemos o sacrifício dos animais por eutanásia. A nossa querida Universidade Federal de Viçosa, o Serviço de Patologia da Universidade Federal de Viçosa, é onde nós fazemos o tratamento de microscopia eletrônica e o encaminhamento de microscopia de força atômica para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa querida Universidade de Nova York, com referência ao Hospital John Hopkins, onde a gente mantém os estudos com a doutora Lina Waldruff. A Universidade Severino do Sombra, nossos parceiros da medicina, os estudantes, os alunos do 4º e 5º ano são absorvidos pelo Instituto. Nós estamos indo agora para a 7ª publicação internacional esse ano, graças a esse trabalho de parceria, e a nossa querida APBIC, onde nós conseguimos a aprovação do fisioterapeuta prescritor, onde o fisioterapeuta irá prescrever homeopatia, fitoterapia e em fotofármacos a questão dos antibióticos, anti-inflamatórios que serão sensibilizados pela luz, e esse versa o meu trabalho. Na verdade, quando a gente fala assim, modernas ferramentas para o tratamento de úlceras e feridas, sair do comum e acelerar metabolicamente, dentro de um padrão ouro mínimo, a formatação de como tratar com a nova ferramenta. A gente escuta falar de LED, a gente escuta falar de laser, e eu assim fico assim, um pouco incomodado e um pouco assustado, porque não é bem assim que as coisas funcionam. A gente vai nos estandes maravilhosos, a gente vai ver equipamentos maravilhosos, mas com potências ínfimas, que não alcançam nem o endotélio de uma formiga, muitas das vezes. A gente vê dermocosméticos que são mentirosos, porque de fato não funcionam. A testar de um dermocosmético não é simples. Eu tenho uma irmã minha, a doutora Rosana, que é uma farmacêutica, ela está aí para mentir. Você ensaiar dentro dessa estrutura fotodinâmica não é simples, mas eu acho que o Brasil avançou muito no que tange a dermocosmético. Existem algumas empresas sérias no mercado brasileiro e que elas estão alcançando uma zona de conforto, quiçá até internacional, por a gente visualizar a complexidade que é isso. Cada vez que você fala em dermocosmético, você atrai um número de pessoas enormes, e aquelas pessoas, às vezes, absorvem um conhecimento até que fraudulento, porque não resulta em absolutamente nada. Me espanta quando falam assim, nós temos um laser em cluster. Poxa, isso é maravilhoso. As pessoas absorvem os equipamentos e muitas das vezes não verificam um fator importante para a transformação da biofotomodulação, que é potência.
todo mundo fala ácido linoico, retinóico, oleáceos, e muitas das vezes é um espanto a gente perceber que nenhum deles estão funcionando, porque nós não temos potência de Joule, saída de nanômetro, influência final, e esse resultado inexiste, não acontece. Aí o indivíduo me fala, mas o paciente melhorou? Com certeza foi o efeito JC, Jesus Cristo, mas não foi o efeito fisiológico e de absolutamente nenhuma máquina, porque elas não geraram potência para isso. Então a gente vai trafegar nesse universo, e é o universo que eu acredito, é o universo que há mais de 20 anos eu só faço isso. Nós temos uma perspectiva nacional que atinge 15% da população diabética. Nós temos um estado negligente à diabetes, um programa pífio de diabetes nacional, onde nós temos distribuição de metformina e não temos nenhum controle zonal da diabetes, as pessoas colocando curativos caríssimos e não efetivamente trabalhando epistemologicamente e epidemiologicamente uma forma de educação preventiva para que o indivíduo não tenha essas manifestações que cursam, na sua maioria das vezes, num quadro de amputação efetiva e direta, onerando o erágio público e onerando demais as vias dos pacientes portadores dessa alteração. Quando a gente fala em úlcera diabética e úlcera convencional, nós temos 3 elementos importantes. Físico, quando você tem uma laceração, mutilação por queimadura, químicos, e mecânicos, como nós fazemos uma incisão cirúrgica na área, e ela parte de um trauma macro do tecido, gerando uma pressão positiva, uma pressão positiva em vértice, uma laceração das paredes por pressão e a destruição tissular dessa estrutura. Como é que isso acontece? Isso acontece quando você tem trauma. No nosso serviço, a gente gosta de fazer análise termográfica para que a gente possa observar os níveis de tensão, podemos mapear graficamente ou podemos fazer hologramas diferenciados no tecido para verificar sob pressão e órtese qual seria a melhor solução para tirar o transtorno do mal perfurante plantar. Esse mal perfurante plantar, ele gera uma infecção prima, que nós chamamos prima infecção, porque ele modifica a zona da epiderme e gera uma grande alteração nos tecidos abaixo, gerando a grande mutilação dessas paredes. Mas por que acontece isso? Porque nós temos sinais cardinais importantes, como calor, rubor, tumor e dor, que fazem com que o tecido perca completamente a sua função e a sua dinâmica. Na perda de vasodilatação por catabolismo celular, na perda de vasodilatação gerando uma hiperemia constante, na tumoração por extravasamento de fluidos, por quimiotaxia e na liberação de mediadores das vinas espinotalâmicas do trato córtico posterior, gerando um quadro de dor efetivamente nessa estrutura. Então, nós pensamos o seguinte: o que se baseia... O meu pós-doutorado foi feito em engenharia de tecidos e nós trabalhamos em entender a comunicação celular, observando célula com microscopia. Então, o paciente chega no nosso serviço, nós passamos o microscópio de superfície e observamos por ultrassonografia cinesiológica funcional para ver tempo, reação e fluxo e como está aquela parede vascular inteira. Por quê? Porque no estudo nosso, nós acreditamos que se eu aqueço essa estrutura da matriz mitocondrial, eu vou ter 2 elementos para levar substâncias defensivas do corpo, lisossomas e peroxomas. A partir desse momento, eu nutro essas cristas mitocondriais, fazendo com que esse aspecto necrótico fique com esse aspecto, com essa dinâmica, com a dinâmica de um sinal hiperêmico. Isso acontece de que forma? Por indução. Então, o que nós fazemos? Nós temos lasers, LEDs e a terapia protônica que está chegando ao Brasil. Esses 3 elementos, eles são sensibilizados por um fotossensibilizador oral, injetável ou por uma pomada unguento. O óleo transmite luz? Mentira! O óleo gera barreira de lúmenes. Ainda nós não criamos um oleáceo que consiga se hospedar para que a gente possa levar e transportar aquela via medicamentosa. Então, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós temos que aumentar o oxigênio, esse oxigênio internamente se multiplica e se torna singlete, e a partir de excitado ele gera um efeito citotóxico para combater vírus, bactérias, fungos e células tumorais. Como isso acontece?
Muito simples. Se aumenta a capacidade de uma molécula intermediária receber essa carga, os fótons, o que sai do momento de luz, o que sai de um cluster, por exemplo, o que sai de dentro de um campo luminoso, ele passa a ser absortivo em 25% e o restante absortivo pela massa interna do tecido celular lesado. Isso acontece de que forma? Muito simples. Se eu aumento a capacidade da luz visível movimentar dentro do que eu coloquei como fotossensibilizador, eu falava com a Mariana Negrão que muita gente nunca se imaginou fazendo um peeling à volta de um bordo de uma lesão. E já tem um tempo, e a gente já tem esses dados registrados, nós fizemos um peeling mecânico com um produto da Element. Eu achei aquilo estranho e funcionou. Mas nós fizemos aquilo em cicatriz induzida de porco e cicatriz induzida de rato. Quando nós preparamos aquele assoalho e inoculamos uma droga simples, que nós pegamos um mamão, papaya, batido com mel e fizemos ele como liga fotossensível, em 72 horas nós não tínhamos um tecido aberto de rato, uma matriz aberta nos ventres abdominais de porco, por conta da retração biolúminis. Mas por que acontece? Porque o fotossensível ele precisa ser ativado por uma luz visível de coerência. E como é que isso acontece? Por atenuação. Eu atenuo esse processo e gero o quê? Eu começo a gerar o campo de modificação do oxigênio. O que era oxigênio vira singlete, o que era singlete vira triplete, e após isso, esse tecido está pronto para receber o singlete, a capacidade de destruição celular lesada, e com isso eu consigo penetrar laser, LED ou terapia protônica, que nada mais é de campos de enriquecimento de lasers quânticos, que vão ter um campo de penetração maior do que, às vezes, lasers convencionais. Um dado importante, quando a gente tem esse tipo de reação, a luz de coerência vermelha é a luz que melhor absorve o fotossensibilizador. Guardem isso. Daqui a 10 anos, nós vamos estar consumindo fotomedicamentos. Os fotomedicamentos estão chegando. Os tumores estão com seus dias contados. O nosso hospital americano, pouco se usa quimioterapia hoje. Eles já estão começando a utilizar para tumor de intestino vias de injetáveis com LEDs à volta do ventre abdominal, monitorado por ultrassonografia com resultados excepcionais. Nós estamos com dias contados. Isso é fato. O câncer está com dias contados. Graças a Deus, a gente que trabalha com engenharia de tecido, a gente tem visto isso. O tempo de reação e as imagens que vocês vão ver são imagens produzidas muito simples, mas são produzidas no dia a dia de quem vive efetivamente esse mecanismo. Como assim? Se eu tenho uma cicatriz hoje de primeira intenção, onde eu preciso ter um tráfego de neutrófilos maiores, eu vou irradiar toda essa parede com um simples marcador celular, que nós chamamos de cromóforo. Nós trabalhamos no Brasil com 3 cromóforos específicos, verde malaquita, azul de toluidina, azul de metileno, que se pode combinar com IgE, com IgF. Tem várias combinações fantásticas para o desenvolvimento disso, com custo extremamente baixo. Após isso, a gente consegue ver, já na segunda intenção, que toda a zona de neutrófilos se migrou e tornou-se um tecido capilarizado e vascularizado. Sendo assim, eu começo a pensar como eu vou trabalhar essa bainha. Primeiro, se eu hoje tenho uma membrana celular fosfolipídica, eu vou inativar a terapia fotodinâmica como? Aumentando o tempo de circulação zonal dessa estrutura. Se eu preciso tratar um campo bacteriano, eu vou aumentar a ativação fotodinâmica em cima do fosfolipídio gram-positivo desse tecido. Isso acontece por quê? Isso acontece porque eu tenho fases inflamatórias onde as matrizes da fibrina se inoculam num tecido queimado de uma velocidade enorme. Não existe recurso no mundo tão rápido quanto a luz para tratar e deliberar bactérias. Após isso, eu começo a aumentar macrofagicamente os fibroblastos lesados, começo a observar o estímulo da terapia fotodinâmica para a remodelação do colágeno. Após isso, eu começo a tentar entender por que as decências não cicatrizam tão rápido. Não cicatrizam tão rápido por quê?
porque as pessoas ainda querem usar somente laser nas estruturas. Nós já perpassamos esse momento. Nós temos vários profissionais aqui, a doutora Carolina que chegou, doutor Esteban, um chileno, amigo, que teve nosso serviço, está aí junto com a gente, sempre com esse dente branco lindo, sorridente, assistindo, sempre elegante, e eu estou feliz por tê-los aqui. Mas as pessoas utilizam luz, somente luz, sem corar. No momento que você cora, você identifica a célula por dentro da lesão e ela fica marcando somente os fotolúmenes. O laser ou o LED, eles vão absorver, mediante a prescrição individual de cada um, nos seus exames e padrão ouro de avaliação, e vocês vão ver como funcionamos lá hoje, e a partir daí esse tecido, ele recupera. Mas recupera por quê? Ele recupera porque nós precisamos aumentar a sua capacidade de recuperação. Como isso? Se eu tenho, por exemplo, um vaso tortuoso, uma párvia tortuosa, uma artéria parviana tortuosa, com um processo de flebite aguda, eu vou ter esse tipo de paciente ao primeiro dia, com uma lesão incruente, na primeira semana, com esse tipo de característica, eu coloco nesse tecido uma membrana funcional, uma técnica, que ela vai ser absorvida pela coerência de terapia fotodinâmica. 2 meses depois, esse cara está fora do risco de amputação. E o mais interessante, os lúmenes trafegam não só no lugar, eles trafegam em toda a comunicação vascular de forma inteligente, gerando o quê? Uma melhora. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um direcionamento e um alvo. Aonde eu busco esse alvo? Eu busco esse alvo primeiro e entender esse padrão ouro. Não conseguimos admitir pacientes de nosso serviço que a gente não tem o controle do SOAB, que é um teste para identificação da cepa bacteriana, o que ele é sensível a medicamento e o que ele não é sensível ao medicamento, que pode ou não tomar, dentro do consenso transdisciplinar. Nós temos um metabologista, Dr. Carlos Eduardo, nós temos a doutora Adriana, nossa nutricionista, temos vários, nossa colega, que é minha esposa, doutora Aline, estamos adquirindo agora a nossa colega, doutora, esqueci o nome, Rosana, me desculpe, Rosana 30. Então, nós fazemos isso o tempo inteiro. Nosso programa é hemograma completo para todos os pacientes, proteína C reativa, glicemia FAM, urianálise e MIF. Não conseguimos traçar parâmetro de dose sem isso. Não conseguimos iniciar nenhum trabalho sem a ultrassonografia, a videomicroscopia, termografia, eletromiografia de carga e microscopia de superfície. E não conseguimos, sem inspecionar, escutar e palpar, nenhum tecido que é envolvido. Por quê? Para vocês que o fabricante vende a máquina, ele vai falar assim, 30 joules por centímetro quadrado. Para a gente, isso não adianta em nada. Adianta a velha e boa equação. Cálculo de dose sobre área, sobre perimetria, e qual é a dose depositada sobre aquele campo, e qual é o lúmenes que nós vamos utilizar. Muitas das vezes a azul de metilena não reage e o azul de toluidina reage mais sob a condição de IgE, ele vai funcionar muito mais. Então a gente trabalha com esse padrão ouro. Trabalhamos também com a microscopia. Nesse caso aqui, um paciente paraplégico com tecido hemorroidário exposto, onde nós usamos uma pinça de exposição e passamos uma sonda de laser aqui, monitorada pela microscopia, e com resultados excepcionais. Sempre, por exemplo, bactérias como Staphylococcus aureus, sempre após o SOAB, esse paciente vai ser tratado e monitorado por ultrassom o tempo inteiro. Nessa estrutura, nós estamos fazendo a fotoirradiação. Esses são os 3 marcadores que nós utilizamos para superfície, profundidade e para virulência. Esse é um caso de indol negativa, onde a gente monitora capilaroscopia, então a gente vê entumecimento e já com a estrutura completamente organizada. Esse caso também é um caso de trauma, que a gente faz esse reparo imediato, nós recebemos esse paciente nessa brutalidade. Esse caso é um caso de projeto de arma de fogo, a gente recebe esse caso também, 15 dias, ele cursa fono, mais de 1 ano, 2 anos, mas 15 dias depois, a gente integra ele dentro da caracterização de um tecido melhor, de um tecido parenquimatoso, de um tecido organizado celularmente, e observamos muito isso. A bactéria Escherichia coli, por um estado tão abandonado e negligenciado como o Rio de Janeiro, não poderia dizer que é enorme. A bactéria encontrada nas fezes, ou seja, pessoas que evacuam, não se higienizam e vão coçar o seu membro e lesionam. Isso é comum nesse estado que se encontra numa lástima profunda por roubo.
Caso 5, muito comum em nosso serviço, estafilococos para amputação. A gente consegue resolver isso, não por conta da magia, mas por conta da ciência. É métrica o tempo inteiro, é medida e parâmetros de dose o tempo inteiro. Se nós não temos parâmetros de dose, nós não temos uma boa medida. Esse experimento é o que a gente visualiza para o futuro. Eu sempre, quando mostro essa foto, eu me felicito muito grande, porque essa foto aqui eu ainda me encontrava com esse tamanho abdominal enorme, agora melhorou, né? Depois de 40 quilos a menos. Mas nessa época, e que é atual, nós fazemos muita marcação de doses com equipamentos experimentais diferentes, e nós chegamos a algumas conclusões de experimentação futura, é que a estética, não tenha dúvida, vai trabalhar pela medicação, nutracêuticos, farmacêuticos, isso é uma pura verdade. Mas a clínica funcional, a queimadura principal, ela vai trabalhar com terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é um elemento que não vai deixar de funcionar na vida de vocês de forma nenhuma, principalmente nas composições farmacológicas de dose. A farmacopeia, a farmacodinâmica, ela vai te apontar o desenvolvimento dessa estrutura. Nós estamos montando um treinamento voltado para a farmacologia da luz, né? Quais são os lúmenes que são importantes, quais são os parâmetros de dose importantes. E nós chegamos ontem à noite a uma conclusão assustadora, que para laser e para LED, em fotomedicamentos naturais, nós temos 396. Nós chegamos à conclusão, anteontem, que os antibióticos todos são fotoluminosos. Não sei como o COFITO vai fazer, porque nós aprovamos os prescritores, eu sou um dos criadores desse processo. Nós agora vamos criar o parâmetro de receita, porque os antibióticos anti-inflamatórios é uma grande realidade. Todos, a vertoporfirina sintetizada, as não sintetizadas, elas são quimiotáxicas. Em nossos estudos, a quimioterapia toda é fotoluminosa. Para a colega nossa, Carolina, que milita no capilar, vai ser uma revolução, porque o que tem de medicamento e fotomedicamento para você, Carol, é enorme, é assustador. Se você já faz no Pará um belo trabalho, agora o teu trabalho ele toma uma corporeidade, um corpo muito maior e efetivo pela composição de dose. Quando se trata de homeopatia, o céu é o limite. Nós classificamos e subclassificando 1.100 unidades de dose. Então isso está uma loucura, porque isso é uma grande revolução e que vai chegar na vida de vocês. Quais são as vantagens efetivas quando adquirimos um equipamento e quando tratamos efetivamente um membro? Primeiro restauração do tecido. Eu não vi nada mais rápido em minha vida, aqui e lá fora, tão rápido quanto a terapia fotodinâmica. A possibilidade de repetir o processo, a possibilidade pouco evasiva, o aspecto de cicatrização e o custo disso. Isso me faz pensar, essa frase não é minha. Quem me dera que assim que eu pudesse ter essa frase. Essa frase foi de um amigo que eu fiz ao longo da minha vida, que antes de eu voltar para os Estados Unidos, tomando um café na casa desse amigo e recebendo dele de presente um microscópio de varredura, ele me falava o seguinte, que o grande problema é praticar a interdisciplinaridade, é o desenvolvimento da linguagem. Marcos, você sabe me entender e me falar qual é a diferença de uma porca para uma porca? E esse cara nunca foi pesquisador, ele é um ator americano chamado Morgan Freeman, ele me falou isso uma vez, e nunca mais eu esqueci isso. Então eu trago para vocês o nosso hospital, eu trago para vocês um lugar que eu conheci na minha vida com pessoas espirituais, e eu morava nesse cantinho aqui, onde nós aprendemos sem trauma, aprendemos sem cobrança, aprendemos e ensinamos que branco é branco. Não, mundo é toda cor. Então, nós tínhamos no nosso serviço branco, preto, albino, gay, lésbica, simpatizante, nós tínhamos tudo. E todos trafegavam com enorme respeito, com enorme formação. Quando eu cheguei nesse hospital, eu era o único fisioterapeuta no programa. Hoje nós somos em 16. Eu tenho a satisfação de estar sempre com o grupo, e as pessoas estão indo e estão observando. Essa casa é uma casa que está estudando, junto com a Clínica Maio e com o Rockefeller Center, novas formas de restaurar tecidos. Tem linhas importantes, Carolina, de cabelo, fantásticas. A tricologia é uma área que está chegando para o mundo inteiro. Não é uma particularidade nacional, mas não é uma bravata, mas bem direcionada por ela, uma jovem que está
batalhando um espaço de forma correta e honesta, como nosso companheiro, doutor Esteban Fortune, fazendo um trabalho no Chile, esperando em Deus que ele leve as feridas para o Chile, que é o país que precisa. A Mariane Negrão, que volta e meia apanha por ter trazido o microagulhamento através de uma forma científica, num mundo onde tem uma quadrilha de pessoas que não são científicas. Márcia e sua briosa companheira, duas doutoras ali e Márcia, desenvolvendo esse belo trabalho. E eu trago para vocês isso, nosso dia a dia. Nós trabalhamos dessa forma, eu e minha esposa, o tempo inteiro. Os colaboradores, que são enormes pessoas que chegam em nosso serviço. Nós vivemos com a cara na ferida 24 horas, nós trabalhamos com úlcera e ferida. O nosso ganha-pão através do tecido purulento, dessa forma. Mas isso é um ensinamento que Deus traz para a gente, que mostra que não podemos ser vaidosos e temos que fazer o exercício diário da benevolência, porque a estética é importante, mas a benevolência é muito mais importante. E a capacitação não vem do homem burro, né? Vem de Deus. E nós acreditamos, mesmo como pesquisador, eu aprendi num grupo grande, um grupo ecumênico que conheci aqui, que ciência é uma pequena fronteiriça, mas Deus ele ultrapassa qualquer fronteiriça. A produção, o produto interno bruto científico brasileiro, ele tem se tornado o quarto no mundo, a quarta maior produção no mundo. Vocês talvez não publiquem, tanto não têm a dimensão de o que é publicar um trabalho fora daqui, sendo brasileiro. Porque existe uma grande discriminação. Eu não vou tirar o Chile, porque o Chile é um país avançadíssimo, onde ele não tem uma Anvisa, por exemplo, que nos impede, muitas das vezes, de constituir alguma coisa. Ele consegue trazer uma tecnologia melhor para ele, porque ele não tem os embargos de uma Anvisa. A gente não. A gente é fiscalizado toda hora, é uma coisa extremamente complexa. Mas eu acho que a ternura dessa fala, que eu acho que é importante, a gente fortalecer nessa ternura a gestualidade de poder tratar e de poder recebê-los. Nosso instituto em Itaipava, está aberto para vocês, todos podem conhecer, não posso absorvê-los todos, mas eu posso receber de 2 em 2, de 3 em 3, faz a rotina, vê a rotina. Eu acho que é muito legal para conhecer uma coisa nova, um movimento novo que está acontecendo, e o trabalho brioso de duas pessoas que estão lutando, a doutora Aline e eu, o tempo inteiro, por conta da luta constante. A medicina ela é hoje absortiva às úlceras. O nosso metabologista, Dr. Carlos Eduardo Tenório, é extremamente afinado com o controle bacteriano. Então, se forem nos visitar, tentem ir às terças-feiras, onde o grupo está todo e o pau está quebrando lá. Tá bom? Prazer enorme.